que fala que é uma tentativa de cura? A gente repete, mas tem que saber por que é. Porque todo delírio conta da história daquele sujeito. Uma história distorcida, né? Modificada totalmente, porque ele não quer saber da história verdadeira, ele tenta dar outro rumo para aquela história. E, portanto, é a única fonte, vamos dizer, simbólica ali, de acesso a essa história, né, insuportável. A gente vai ver qual é a história insuportável do Dali daqui a pouco. Cada um com a sua história particular e subjetiva reconstrói os pedaços mal contados, mal entendidos, obscuros, faltosos desse enredo cheio de pedaços espalhados, né, e furados, né? Eu já falei, mal entendidos, né? Essas coisas que as pessoas, especialmente na neurose, ouvem histórias mal contadas, acham que foi uma coisa e foi outra, e depois esse mesmo sujeito vai fazer uma outra coisa com isso que ele achou que era da sua história. Por isso que a análise é um processo que lida com isso que o Lacan chama a mitologia individual do neurótico. É uma mitologia porque é algo, vamos dizer, que não foi exatamente daquele jeito que aconteceu, mas aponta para a verdade, né? E é daquele sujeito. A gente vê, por exemplo, nas famílias, uma mãe nunca é a mesma para todos os filhos, né? Você fala assim, poxa, o filho conta uma história, o outro lembra da mesma história, mas com uma versão um pouquinho diferente. Ah, não foi bem assim não, isso foi desse outro jeito. Ah, nossa, esse tio falava assim? Não, nunca notei assim. Então, cada um vai construir com esses pedaços faltosos, né, do seu próprio missing link, algo diferente. Isso é uma espécie de dalinização da realidade, né? Bom, o que Dali propõe é que o sujeito não se conforme à sua realidade, tá? Que ele a enxergue com os olhos de alguém que pode ver além do que é mostrado e descobrir outra realidade, por exemplo, como um louco que vê pássaros voando no aquário, né? Ou como o poeta que vê na flor a imagem da amada. De certa forma, dalinizar a realidade é de algum modo parecido com o que ocorre no ato criativo, em que o efeito do belo só pode surgir se o sujeito extrapolar os limites do senso comum, dando novos coloridos, sentidos, significados e significações para o que o contexto em que nos encontramos apresenta. A gente vai tentando dar conta de falar daquilo que é insuportável, e que o que é insuportável sempre aponta para a castração, para a morte, para a finitude, né? E para o desejo inconsciente, né? Na realidade, a gente, com Freud, entende que o desejo inconsciente aponta, ele é incestuoso, né? Ele é parricida, né? Então, tudo isso é algo são ideias com as quais nós não queremos lidar. Então, a gente, na neurose, recalca, e na psicose, o sujeito rejeita. A história, vou ler aqui. Dando novos coloridos, não. Infelizmente, nem sempre o resultado de uma interpretação paranoica da realidade resulta em obras poéticas, né, ou em obras de arte. Há, infelizmente, interpretações paranoicas que produzem líderes perseguidores, despóticos, genocidas e totalmente fora da lei, como temos presenciado no Brasil e no mundo. A história é marcada por líderes insanos, nós sabemos disso, maus e paranoicos, cujas interpretações delirantes, por se apresentarem através de argumentos, inclusive bastante lógicos, dá ao raciocínio do ditador um caráter extremamente verossímil. Por isso que o Freud diz que o delírio ele é verossímil.
até que você prove que aquilo não é aquilo, poderia ser. Porque há um silogismo, há uma lógica muito própria e, de um modo geral, o paranoico costuma ser bastante inteligente, né? Com algumas raras exceções que a gente vê. Nos casos de debilidade mental pode acontecer, mas é mais comum que a gente veja paranoicos brilhantes. Mas a gente vê por aí algumas exceções, né? Levando muitas pessoas, por haver um raciocínio lógico e por parecer verdade, toda aquela argumentação paranoica, muita gente se identifica e acha que é possível. Não, isso é possível, a Terra é plana. Né? E assim muitas pessoas vão acreditando. Em seu livro, né, no meu livro, eu estava fazendo um pedaço de uma outra coisa. No meu livro, eu tenho um trechinho que eu falo justamente das escritas possíveis entre guerras reais e das escritas de entreguerra, de Dada Adali. Por quê? Porque esse foi um momento da nossa história, né, Primeira Grande Guerra, em que todo mundo ficou muito angustiado com o que estava acontecendo, evidentemente. As pessoas estavam sendo mandadas para o fronte de guerra, né? Civis estavam matando civis, né? Estavam sendo convocados para a guerra. E eu acho que eu estava relendo, queria até agradecer em dobro o convite, porque eu estava relendo o meu livro até como se fosse um livro de outra pessoa, daí o meu ato falho, e percebi como que ele está muito atual. Porque o texto, que é um dos textos que mais me inspirou em Freud para escrever, foi o Unheimlich, que recentemente foi traduzido como Infamiliar, mas que uma primeira tradução é o Estranho Familiar. O Freud escreveu esse texto, né, em 1919, foi publicado, mas ele estava escrevendo, né, muito em função da angústia diante da guerra que estava acontecendo, perdeu amigos, perdeu parentes e tal, e uma angústia que acho que a gente está vivendo, né? A gente está passando no mundo e aqui no Rio, e situações de extrema angústia, e como que a nossa melhor saída possível ainda é a palavra, ainda é a produção de alguma obra que tente dar sentido para o não sentido, que é tomar o outro como objeto e eliminá-lo, né? Gratuitamente, muitas vezes, né? E por uma ideia delirante, né? Com ideias de salvação, inclusive, né? Então, eu achei que foi um presente muito grande. Poder reler o meu livro foi uma coisa que me emocionou, porque eu comecei a ver como que tem uma relação direta da angústia do artista com o seu tempo, com a sua época, né?